estar aqui comigo. Qual a sensação de vocês estarem aqui comigo? Obrigada. E você, Denilson? Eu tô cansado também, chateado, porque eu tive o dia todo no evento, agora eu vou ter que ficar aqui batendo papo. Tá bom, obrigada. Eu gosto muito da sinceridade de vocês. Agora pode testar. Voltamos com mais um JessiCast. E hoje, como vocês já sabem, acabamos de chegar do evento. Gente, que evento foi esse? Maravilhoso. O Intensive Volley, olha, eu vou te falar, foi muito bom. Quem esteve no evento pegou toda a energia, todo aprendizado e foi maravilhoso. Mas hoje eu estou aqui com um casal Nails, isso mesmo. Hoje não vai ser só a Jessie com um convidado, hoje a Jessie tem 2 convidados. E eu apresento a vocês Hannah e Denilson. Oh! E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos bem, gostei bastante do evento, foi uma energia muito boa, estou muito feliz. Foi muito gratificante, né? Conhecer pessoas novas, conexões, eu gosto muito. É a primeira vez, né, de vocês aqui no estado? Sim. De Vitória? Sim. No Espírito Santo? Não, Espírito Santo. Dando evento, sim. No evento. Isso. E você, Denilson, o que achou desse evento? Achei super legal também, gostei muito da energia das meninas, gostei muito do pessoal, né? E foi muito legal, gostei mesmo, muito, bastante. É a nossa primeira vez mesmo aqui, como a Hannah tá falando, aqui em Linhares. A gente veio outra vez para fazer curso, mas em evento não, primeira vez mesmo. Mas todos os podcasts eu começo com uma única pergunta. Como foi o início de vocês na profissão? Como tudo começou? Quem chegou primeiro? Como que foi? A Hannah começou, né? Sim, eu que comecei, né? Sou manicure há 16 anos, manicure tradicional, e lá no Rio a gente trabalhava muito com tip, né? Era o alongamento mais procurado, enfim. E aí quando surgiu a fibra lá no Rio, foi onde a gente começou a se interessar, mas era assim, muito esporadicamente, uma cliente aqui, outra ali e tal. Mas comecei mesmo com o alongamento, a focar no alongamento e largar um pouco mais a manicure tradicional tem 7 anos. E aí hoje você não faz atendimento nenhum de manicure tradicional? De tradicional não, só alongamentos mesmo. E depois que eu entrei para a profissão, só 3 anos depois que eu já estava com alongamento, né? Porque é como se tivesse 2 etapas, né? Tem a etapa antes e tem a etapa após eu realmente me focar no alongamento. E aí 3 anos depois foi que realmente o Denilson entrou para a profissão. Então, você ainda estava um período trabalhando ali sozinha. Isso. Para depois ele vir e te acompanhar. Como que foi? Conta aí, Denilson, como que foi essa... Isso aí foi meio que uma brincadeira lá em casa, né? Eu chegava do trabalho, chegava cedo, chegava por volta de umas 3, 4 horas da tarde, e a Hannah ainda tinha muito atendimento para fazer. Então ainda tinha um contato ali com alguns clientes dela. E aí uma brincadeira lá em casa da Hannah falar que queria engravidar, aí as clientes ficou falando, e aí Hannah, quem vai fazer nossa unha? Como é que você vai fazer com criança? E aí como é que vai fazer? Bota a Denilson para fazer unha. E nesse meio tempo as clientes já viam, porque a Hannah postava no Instagram dela, eu ajudando ela a fazer uma das mãos. Que ela conseguia fazer uma, que era... e a outra ela não conseguia fazer. Ela tinha uma dificuldade. Aí eu comecei a ajudar. Segura aqui pra me lixar. Eu ia segurar o dedo pra ela lixar. Agora vai, bota o gel pra mim. Eu ia, passava o gel. Falei, deixa eu fazer essa etapa pra tu. Ia fazendo. E fui me interessando, mas sem pretensão nenhuma de fazer unha mesmo. Mesmo porque pra gente, tanto pra mim quanto pra Hannah, era mais fácil ela trabalhar na minha profissão comigo do que eu trabalhar na dela. E qual era a sua profissão? Eu trabalhava na construção civil, pintando parede e fazendo rebaixamento de gesso. Que inclusive eu trabalhei com ele na profissão dele antes mesmo de focar na profissão. Isso, com alongamentos. Como eu tinha quantidade de clientes, não era tipo 1 ou 2, às vezes a cada 2, 3 dias, enfim, não era uma quantidade assim para eu trabalhar a semana toda. E ele, por sua vez, na profissão, sempre precisava de ajudantes por ter que carregar as coisas, enfim, né? E aí, e o patrão dele tinha que pagar tanto ele quanto o ajudante, e como era ele que pagava o ajudante, então eu ia no lugar do ajudante porque ele já me pagava. E aí o dinheiro já estava todo em casa. Todo em casa. Aí levava o dinheiro para casa, era meio que a gente
tipo assim, ela não tinha quantidade legal de cliente, eu tinha obra, eu tinha que pagar alguém, eu falei, bora, tu me ajuda. E aí a unha, eu falei, a gente resolve. Aí tinha coisa que eu ia muito cedo pra obra, a gente saía de casa cedo. Mas você já estava no alongamento ou estava iniciando? Tava iniciando então aquele não lance, era aquela coisa exato, de tipo, tinha divisão de dinheiro, não exatamente, tinha, né? exatamente. Eu tava naquele tipo, será que vai dar certo, se não vai dar certo? Aí tinha uma cliente ou outra, então eu jogava mais, acho que eu jogava mais próximo do final de semana, para poder ficar com o início da semana mais tranquilo. Então era nesses pontos assim, entendeu? A gente ia preenchendo a sexta, o sábado, né? E depois ia descendo conforme ia aparecendo os clientes. E aí acabava que conseguia as duas rendas, né? Porque Isso. conciliava com a dele e você ainda pegava o as do suas ajudante. clientes. Sim, porque as minhas clientes eram fixas, sim, mas eram poucas. E as que eu precisaria ter para preencher a semana toda, eu acabava pegando a renda da parte da profissão dele. Que não deixava de ser uma, que né? não deixava de ser. E com isso a gente juntava a renda toda pra dentro de casa, né? É. Era uma mais que a gente conseguia fazer. Isso aí. E aí, nesse meio tempo que a gente achava que era mais fácil, aí as clientes, eu fui treinando, eu treinei cerca de 6 meses para poder fazer o primeiro atendimento. E a Hannah, não, você vai ter que treinar, senão não vai dar para fazer. Então você ainda teve um privilégio, porque hoje as meninas fazem um curso e já querem meter as caras, né? Isso aí. Ninguém se prepara 6 meses para poder começar a fazer unha. Assim, eu ficava treinando, mas não era coisa muito constante. Eu fazia uma unha em mim, aí dava pra ela ver, ela, pô, ficou legal. E ia melhorando o que eu fazia nela, né? Aí, e eu não queria sair do meu serviço pra poder fazer unha assim de cara. Foi meio que uma necessidade, né? Aí, nesse meio tempo que eu fui treinando, aí a obra que eu tava trabalhando, o rapaz teve que dispensar alguém, ele foi e me dispensou em dezembro. Aí, estrategicamente, a Hannah pegou, vamos abrir agora. Você já tá treinando, já fez essa unha Aproveitar que legal? você tá... Não, foi exatamente isso que eu falei pra ele. Aproveitar então que ele te mandou embora, que você vai ficar querendo ou não livre. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder, vamos ver. Porque eu tinha uma quantidade, em dezembro, todo mundo quer fazer unha, filha. Vem cliente, eu falo que é cliente ratinho, que elas vêm do buraco do tatu e surge. Então, como tinha uma fila de espera para dezembro, porque a agenda já tava meio, né? E aí eu falei, agora é a hora, gente, vamos pegar esse povo aqui que tá aguardando na fila de espera e eu vou colocar tudo para você atender. E aí foi onde eu abri, 16 de dezembro de 2018. Foi o primeiro atendimento do Denilson. Uma grávida. Essa mulher vai ganhar neném aqui em casa. Sufoco. Já tinha a pressão que era o primeiro atendimento, eu já tinha aquele medo. Aí mais a mulher grávida. E mais o tempo todo que eu levei, fiquei 6... E fora que... Por ser homem também, né? Você não teve esse pensamento de... Sim, eu tive. Que ela poderia pensar? Sim, tive. Eu tive o pensamento, tipo assim, é homem que tá fazendo, mas por mais que eu esteja trabalhando do lado da Hannah, é um homem, né, fazendo uma unha. E naquela época a gente não tinha tanto... Não via tantos homens fazendo, né? Aí depois da pandemia que surgiu bastante, então é uma coisa meio que normal. Eu acredito até que não tenha tanto preconceito igual tinha antes, né? Tá fazendo, não é homem, e ter essas brincadeiras de mau gosto que sempre tem, né? E aí, tipo assim, eu tinha esse receio, passei na primeira, aí depois eu fui evoluindo com o tempo. E a grávida continuou com vocês? Ela ficou tipo assim, ela foi fazer a unha na semana de ganhar. Já semana de ganhar. Tá. Por isso que a gente zoa falando que ela ia ganhar de tanto tempo que ele demorou fazendo a unha. E aí depois ela chegou a voltar, acho que foi o quê? Um ano depois? Não, aí depois, por acaso, eu tava fazendo uma unha de uma menina que fazia o pé dela normal. Aí a gente contando essa história no espaço, que sempre rolava, agora que parou um pouco, aí... tá falando de tal, a gente eu tenho um contato dela ainda, eu falei, pô, manda ela vir fazer unha comigo. Nesse dia eu até quase chorei no balcão. Foi, quando ela voltou eu fiz a unha com ele novamente, que aí ele já tava mais ágil, né? Já tava fazendo unha... Bastante, ele quase que chorou quando ela voltou a fazer, porque tipo assim, passou um filme, porque pra mim, se não fosse ela, porque ela acabou que ela me deu uma força, né? Se não fosse ela, se tivesse sido uma outra pessoa que não tivesse tido a paciência que ela teve, não soubesse esperar, não, é assim mesmo, que eu fiz um curso de cílios, o primeiro demora mesmo, vai com calma, que vai dar tudo certo. Não, se fosse uma outra pessoa, talvez eu não tivesse continuado, entendeu? Não, demora muito, vai embora. Nego, eu não vou fazer isso aí não, acho que pra ficar E é aquilo que eu te perguntei, porque... o meu pensamento poderia ter acontecido, tipo assim, além da cliente não ter paciência, aí colocar a opção de porque ele é homem, não sabe fazer.
Entendeu? E aí seria também mais um tipo de frustração. A gente passou muita coisa de as clientes não achar que eu fazia a unha, que a Hannah fazia a minha dela e postava no meu Instagram, porque o nosso Instagram é separado. Clientes, assim, de uma vez só. Deus me livre, mas quem me dera, né? Fazer 2 clientes ao mesmo tempo. Porque o nosso Instagram já era separado já por conta disso. Porque, tipo assim, cadê o trabalho do Denilson? Se fosse um perfil de casal, não tem unha dele, como é que a gente vai identificar quem é quem? Como é que vai identificar o serviço de cada um, né? Eu sempre falei assim, amor, vamos fazer o seu perfil. Aí eu já tinha o meu, né, na época. Não vamos fazer um para os dois, para justamente para as pessoas identificarem o seu trabalho e identificar o meu. Porque eu acho isso legal, porque eu já tinha conhecido, eu não lembro qual foi o perfil agora no momento, que eram várias, exemplo, perfil de espaço. São várias fotos, vários profissionais, mas acaba que você não consegue identificar o perfil daquela profissional que está fazendo aquela unha. Então, por conta desse gancho, eu falei, vamos fazer um para cada, porque a gente consegue mostrar cada um o seu serviço. Aí foi assim. E pegando naquilo que você falou que eu tive o privilégio, realmente eu fui privilegiado porque teve muita coisa que eu ia errar e eu não errei porque eu estava junto com a Hannah. Porque era assim, a nossa mesa era colada assim, uma do ladinho da outra, eu terminava de lixar, que na verdade não era uma mesa, né? Era uma cadeira, uma cirandinha, que era a mesa que ela tinha antes, aí eu botava um vidro em cima para ficar um pouco maior, aí quando eu terminava eu acabei, dá uma olhadinha aí, minha cliente dava a mão pra ela dava uma olhadinha assim. Aí eu olhava, falava, dá mais uma lixadinha aqui tal, só de leve. Eu ajeita mais a curvatura, ou lixa mais um pouco em cima, pra depois ele selar. Pra depois eu finalizar. A professora ali do lado. E quem trabalha assim, né? Os meninos hoje que trabalham junto com as mulheres também são privilegiados porque tem esse suporte, né? E aí acaba que é uma coisa que passa uma segurança. Imagina as meninas que iniciam e se tivesse uma pessoa que está ensinando para ela, tá ali junto com ela para poder... diferente. Seria muito diferente. Mas um ponto importante sobre isso é que toda a formação que a gente tem, quando eu comecei a fazer unha, eu nunca fiz curso. Nunca fiz. Eu aprendi a continuar com a moça do salão que me ensinou. Manicure tradicional, nunca tinha feito curso com isso. Para fazer acrigel na época também não. E quando eu comecei com a fibra, eu também não tinha feito curso. Eu peguei o que eu achei que era legal, né? Tipo, vendo as pessoas fazendo e adaptei do que eu sabia da acrigel para a fibra. O meu primeiro curso que eu fiz foi o curso que eu comprei para o Denilson treinar sem eu precisar estar ali olhando com ele. Porque era online, ele ficava ali, eu não precisava parar o atendimento, né? E como ele chegava cedo do trabalho, ele ficava vendo lá no notebook, treinando, e depois a gente ia ajustando pessoalmente. E desse curso foi onde eu realmente aprendi muitas coisas que eu não conhecia sobre o alongamento, né? De anatomia, acabou que foi também o seu primeiro. Acabou que foi o meu primeiro, exatamente. Então, desse em diante, foi realmente a formação que eu conheci. Toda a parte educacional de um curso, vamos se dizer assim, porque eu nunca tinha feito, né? Então, a partir desse foi que eu passei a falar, não, a partir de hoje, tudo bem que a gente compra curso online, é um certificado só, né? Tudo bem que os dois utilizam, mas é um certificado só. Mas a gente só passou a fazer curso presencial se desse para os dois fazer, para ser a mesma formação. Mas o que diferenciava na época que ele começou, que ele me dava para eu ver? Por conta do tempo que eu tinha na área, né? Querendo ou não, o meu... Você tinha uma experiência mais... uma experiência de mesa, sim, maior do que a dele, porque era um mundo totalmente novo para ele. Então, querendo ou não, por mais que eu não tivesse feito nenhum curso, a gente tem aquela noção, né? A gente tem uma... E aí, esse suporte que eu dava para ele, por isso que ele pedia para eu poder ver. Mas que formação mesmo foi de ambas... Exatamente. E todas as formações que nós sempre fazemos juntos. Já foi pensando nessa questão, se a gente vai fazer, a gente quer um dia dar aula, quer um dia, se vai ser os dois, se vai ser junto, então vamos seguir junto para ficar os dois no mesmo nível, né? Para não ter um nível a mais. Porque senão ia acabar ficando sempre igual ao início. Exato. Dela ter que ensinar, aí você ia e tinha que ensinar para ela. Exatamente. E aí poderia acabar de... E no dia que a gente entra em sala de aula, teoricamente a gente saca as mesmas coisas. A gente sabe de tudo, a gente acaba falando a mesma linguagem. Certo que a Hannah tem mais experiência que eu, porque ela tá na área há mais tempo, né? Então isso também conta muito. Tanto é que às vezes acontece alguma coisa na minha mesa lá que eu fico meio com dúvida, nega, dá uma olhada aqui.
Ela vai dar uma olhada e, ó, eu tô achando que é isso. E aí, o que você acha? Ah, não, é isso aí mesmo. Vamos tratar dessa forma. Vamos fazer desse jeito aí, funciona. E hoje as clientes o quê? Não tem preferência ou existe preferência de Hannah e Denilson em mesa das clientes? Assim, as clientes do Denilson não são clientes que foram minhas. São clientes que entram em contato com né, lá no espaço e aí marca na agenda dele e aí ela fica fixa com ele. Fideliza. É, exatamente. Algumas eu dou aquela roubada, igual a gente falou, né? Essa eu tô com uma que tá perigando, que chegou lá no espaço, gosta da unha grande e decorada. Eu gosto de tem cliente que usa aquelas unhas grandonas, que gosta de decoração, porque eu me acabo naquela unha, aí eu acabo pegando pra me poder usar ela mesmo e abusar daquela A oportunidade chegou. E querendo ou não, vira uma oportunidade de conteúdo de curso, né? Porque, tipo assim, você tá com uma unha que é enorme, que dá pra você fazer as decorações, que dá pra você fazer uma usar gravação. tudo, né? E aí também, eu olhando de fora, não bati no microfone, olhando de fora, o que eu vejo também no diferencial no salão de vocês? Tem um tipo de cliente, que é de unhas longas, unhas extravagantes, e o outro tem um tipo de unha natural. Então acaba vocês conseguindo pegar. O Denilson puxa mais pra tipo, esmaltação em gel, as decorações que ele faz mais básicas, né? Baby boomer, baby call, são as mais. Já na minha mesa eu já quero, né, a fauna e a flora nos meus clientes. Quanto mais eu puder colocar, melhor. E aí acaba que, querendo ou não, a gente acaba atraindo um público diferente. Traindo um público traz diferente. todos os dois públicos, né? No nosso início é que teve um pouquinho assim de tipo, ia fazer com ele, né? Marcava, fazia aplicação com ele e aí na manutenção queria marcar para fazer comigo. Aí eu fui, teve uma que sempre a gente tem uma intimidade um pouco a mais com algumas, né? Aí eu perguntei o porquê que ela não queria fazer a manutenção com ele. Ela, mas é porque ele não faz a cutilagem com alicate e você faz com alicate, né? E aí eu fui, por conta desse feedback, falei assim, então eu vou padronizar. Vou tirar também da minha mesa a manicura, porque eu não fazia pé, mas eu cutilava a unha, né? Porque é o de manicure, normal, né? exatamente. E eu falei, então eu vou tirar também da minha mesa para não ter esse lance de tipo, já às vezes procuram querendo fazer comigo, aí não tem comigo, na época, né, que ele começou. Aí eu ia e colocava na agenda dele. Aí quando eu queria retornar para minha agenda, porque usavam também, não sei se né? Que eu continuava com alicate e ele não. Então eu acabei padronizando também para justamente não ter esse lance. Vai fazer na agenda dele, o trabalho é o mesmo. Então hoje nenhum dos dois faz cutilagem. O Denilson nunca fez, né? O Denilson nunca... Só nas broquinhas. A seco, né? A manicura russa. E às vezes se tiver muita cutícula eu tiro na tesourinha. Mas só se tiver muita. Se não tiver... Só na broquinha Só na mesmo. broquinha. E tem vezes que nem a broquinha eu passo. Porque Só não tem pra dar cutícula aquela nenhuma, enganada. aí eu nem tiro. Aí acaba não tendo necessidade. E você esqueceu outro detalhe também, né? Que elas queriam pular pra sua mesa, porque eu demorava muito. Tinha o lance de querer pular também. Não era por conta do trabalho, pra você ver. Era ou por conta logo no iniciozinho foi por conta da cutilagem. Aí depois era por conta do tempo, porque o Denilson levava... A primeira foi 6 horas? A primeira foi 6, aí a gente foi reduzindo e eu cheguei em 4. Tadinha. Foi 6 horas e eu terminei. Grávida, a criança... Por isso que a gente tá aguentando ali dentro da barriga, não tava. Essas 6 horas para a criança foi 6 meses que faltavam. Exatamente. Pô, eu fiquei, Verdade. nossa, velho, na moral. Aquela ali foi demais. E aí ele fez em 6 horas, mas como tava já muitas horas ali, e eu acabei pegando, quando ele tava mais ou menos nesse horário, uma cliente que eu tinha intimidade, eu pedi para ela para eu poder parar o atendimento dela e eu terminar o dele. E aí foi que eu parei e fui fazer a esmaltação tradicional, porque na época eu usava esmalte tradicional. Aí por isso que eu que terminei. Ele terminou todo o alongamento, selou e tal, e eu fui esmaltar. Esmaltou. E aí ela foi embora. Se não era mais 2 horas. Se não era mais 2, tadinha. Aí a criança, você ia ter... Assim. Ia ser nem design parteiro. É isso aí. Desse jeito. E ele não esmaltava assim, porque no esmalte tradicional a gente tem um jeito mais rápido de esmaltar, Qual né? o nome da criança? Neil. E no esmalte tradicional, ele, em vez de ir rápido, porque eu faço a esmaltação rápida, ele ia como se estivesse esmaltando com esmalte em gel. Se eu fizesse rápido, bagunçava do mesmo jeito. Eu não tinha um jeito no início, eu não sabia nem segurar no pinguelo. Tanto é que eu falava assim, vou inventar um rolinho pra pintar isso aqui pra ser igual parede. Igual parede. Porque ele odiava usar esmalte tradicional.
Era, tipo, quando a cliente chegava falando que queria esmaltar, se ele pudesse dar a esmaltação em gel para cliente, era maravilhoso para ele, porque a esmaltação... Porque antes ainda tinha isso, né? Fazia tradicional, ainda tinha que pintar. Exatamente. E naquela época não tinha tanta decoração, não tinha as técnicas para fazer encapsulado igual tem agora. Era muito difícil. Encapsulado era um Até existia, toletão. só que ainda não tinha chego lá, né? Onde a gente... Não tinha Não chego. A tinha. gente fazia encapsulado, ela ficava grossa, não tinha então, aquela era mó beleza toletão, toda. montão. Parecia que tinha enfiado o dedo no pote, assim. E agora vai. Já abençoe. Aí quando elas não queriam trocar pela cuticulagem, elas queriam trocar pelo tempo, porque a Hannah fazia 2 clientes e eu terminava uma. Enquanto iniciava, enquanto a cliente da Hannah estava na mesa, minha cliente estava de boa. Quando a cliente da Hannah saía, a outra entrava, minha cliente começava na cadeira. Se ajeitar. Tá demorando, nossa, né? Tá demorando, né? Tá doendo. Se tiver que pagar pela hora, É desse jeito. ferrada. Aí elas queriam trocar por isso. Mas uma coisa que a gente sempre foi combinado nosso, ó, você pode demorar, mas não perde a qualidade. Sempre tentar fazer um bom trabalho. É melhor você perder o cliente por conta do tempo, tempo. que é normal. Porque Do todo que- iniciante não tem como, é muito difícil o iniciante já começar fazendo em 2 horas. É melhor você perder por conta do tempo do que perder por a unha ter caído no dia seguinte. Ou Ter enfim, ficado né? feia. Mas aí depois, você ainda pensou em voltar para a construção civil? Fui tentado várias vezes. E Por quê? pensei. Porque é engraçado que eu tava sem serviço nenhum. Depois que eu comecei a fazer unha, apareceu um monte de serviço do nada. Parecia uma obra enorme que eu tinha feito o orçamento junto Ele com meu irmão. começou 16 de dezembro, aí depois que passa as férias do final do ano, tipo uma semana depois, né, mais ou menos? Isso. Lá pro dia 7, dia 10 de janeiro, foi onde retornou os serviços, né, retornou as coisas, ele recebeu essa proposta. Ele tinha mais ou menos um mês que ele estava já fazendo unha. E aí ele recebeu essa proposta de uma obra de 25 mil reais. Eita, cara. Aí ele ficou balangado. Balanguei, mas aí o que eu fiz? A Hannah não me levou pra tomar chopp, porque naquela época a gente não ia pra lá dar esporro, né? Aí a Hannah falou, cara, você vai ter que decidir o que você quer. Ou você volta pra obra e fica de vez, ou você fica aqui. Não, mas tem um detalhe, ele queria fazer os dois juntos. Ele ficou tão balangado que ele falou assim, não, nego, eu posso ir pra obra, eu sempre chego cedo, 2, 3 horas eu já tô em casa, então depois que eu chegar eu faço unha. Mas aí também, não sei se era, mas aí também ele pode ter tido esse pensamento num subconsciente, assim, você conseguia, você me ajudava, eu chegava ainda... Mas eu não Não fazia perder os seus dois no clientes. mesmo dia. Mas não dava, Né? não dava pra. Não ia dar. Isso aí ia dar muito ruim se fosse por esse caminho. Você pensa assim, vamos pensar assim pela lógica do que acontece hoje, que as meninas que têm 2 trabalhos em unha, elas fazem a unha no tempo que elas têm vago, e no outro elas têm o outro trabalho dela com medo de largar o trabalho para poder encarar algo novo. Você não desenvolve. E esse é o que ia acontecer. A minha avó sempre fala, ou beijo pra cana ou beijo subir. Então, Exatamente. os dois não dá. Eu não ia desenvolver, eu ia ter que sair cedo de casa, por mais que eu chegasse cedo, eu ia ficar cansado. Imagina depois ter que ficar 4, 5 horas fazendo unha. Porque tem dia que tinha dia que o trabalho era até tranquilo, mas tinha dia que ele tinha que pegar umas placas de drywall que são pesadas, então ele ia chegar em casa cansado. Ia chegar cansado. E aí o corpo cansado e ter que trabalhar mais a mente com a unha. Exatamente. Aí foi onde a Hannah teve Aí eu me virei chamou pra ele e pra falei ter assim, conversa. nego, não tô te pressionando, não tô falando pra você que você tem que ficar aqui pra fazer unha, até porque eu conheci você com essa profissão. Eu sei que quando você começou, você não estava tendo, né, a quantidade de serviço que você sempre teve, só que infelizmente as duas coisas não tem como você fazer. Até porque se você vai fazer às vezes ele ia pra, como é que é o nome daquele lugar que tu ia longe pra caramba? Eu ia pra Petrópolis, ia pra Arraial do Cabo. 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 10 horas da noite, e nesses dias ele não ia poder atender. E aí, para você poder marcar uma cliente, né, meio que você tem que dar uma organizada na agenda. Ah, não, essa semana não dá porque o Denilson vai pra obra. O Denilson quer fazer unha ou ele quer fazer obra? Quer fazer obra, Você entendeu? Então, até para as clientes não iria pegar seria legal isso. difícil, E aí foi o que eu falei pra ele, não, você decide. Não vou ficar chateada com você se você quiser voltar pra sua profissão mesmo, que eu conheci você nela, ou você realmente entra de cabeça nessa daqui. Eu tô contigo para que você decidir. E aí foi onde ele foi lá na agenda dele, na nossa agenda, né, de atendimento. E eu sempre tive a mania de marcar as clientes, tipo, você vai a primeira vez fazer a unha comigo, isso já é até hoje. Meu primeiro atendimento com você hoje, eu já marco a sua manutenção 3, 4 meses seguidos.
Porque eu já deixo a minha agenda, por exemplo, tá aberta até outubro. Entendeu? Eu sempre deixo assim porque eu vou me organizando no mês assim. Então, quando ele foi fazer a unha, todas as clientes dele que retornou nesse primeiro mês já estavam tudo agendada. E aí, quando ele pegou a agenda que ele olhou, tinha 2 meses de trabalho. De trabalho tinha 2 meses de agendado. trabalho agendado. Aí ele falou assim, pô, essa obra é 25, mas eu tenho as coisas para, né, as pessoas queriam trabalhar com ele, aquela coisa toda, mas depois o dinheiro ia acabar. 25 limpo ali. Não ia Entendeu? ser 25 Não seria. E depois não ia ter, eu não sei se ia ter outra obra, mas agora eu tenho aqui 2 meses de trabalho garantido. Foi aonde ele falou, não, vou ficar então com a unha. E eu sabia que eu ia evoluir e aquele tempo todo ia diminuir. Entendeu? E que eu ia conseguir reduzir o tempo e pra mim ia melhorar. Eu tinha essa consciência. E pra você também diminuir o tempo e melhorar, você precisava estar ali. Eu precisava estar ali, entendeu? E tinha outro detalhe, e como a Hannah falou, se eu largo as clientes e vou fazer a obra, quando eu quisesse voltar quando a obra acabasse, eu não ia ter a mesma confiança que elas iam depositar em mim, que tipo assim, o Denilson tá ali. Não, vou marcar com o Denilson e o Denilson vai pra obra, vai me largar na mão, vou embora. Eu vivi isso, porque eu tive muita inconstância, né, dentro da profissão. E aí, assim, tinha época que... hoje eu fico pensando, como eu era louca. A minha agenda era lotada, cheia, não tem como colocar ninguém. Aí eu virava e falava assim, vou fazer sua unha hoje, mas é a última vez, tá? Porque eu vou trabalhar na loja, vou virar vendedora. Começar, tipo, daqui a 2 dias. Eita. Era assim. Que Aí eu louca. largava todo mundo, ia lá, ia trabalhar, ia ser Era vendedora na aqueles loja. surtos que eu também às vezes dou, né? Quero Aí- largar tudo. Aí o primeiro mês, tudo muito lindo, tudo muito belo, aí aquela empolgação e tá vendendo, aí é salário, é comissão, barará, e tu vê o dinheiro, né? E tipo, não dá pra você pesar, porque você tá vendo dinheiro. Aí depois vai passando o tempo, vai diminuindo, porque aquela empolgação vai acabando, só que o que eu tinha que manter? Minha aparência, então eu continuava fazendo minha unha. Aí o povo olhava minha unha, nossa, que unha bonita, quem fez? Eu. Traz material, faz minha unha aqui. Aí quando eu me dava conta, eu tava trabalhando e na hora do meu almoço eu tava fazendo a unha das funcionárias. Eu trabalhei no aeroporto Santos Dumont. Eu fazia a unha das funcionárias de todas as lojas. Eita. Na hora do meu almoço, chegava mais cedo pra fazer unha, saía tarde pra ficar lá fazendo unha. Aí eu me tocava disso e saía e voltava pra fazer unha. E era assim, o tempo inteiro. A minha sorte é que, assim, eu tinha, certo, umas 20 clientes que não abriam mão. Tinha clientes que, por exemplo, até hoje, semana passada eu estava conversando com uma que ela me mandou foto, amiga, aqui, ó, minha unha nunca mais ninguém fez. Pararam de fazer unha. De verdade, porque era comigo. Então, quando eu voltava, elas ficavam felizes e vinham junto comigo, entendeu? Então, eu tinha meio que uma mordomia. Só que muitas das vezes, hoje ela é minha amiga. E aí, hoje não, já tem tempo. Mas ela ficava assim, eu não vou fazer unha com você não, sua piranha. Tu vai sair de novo e vai me largar na mão. Eu vou ter que procurar outra profissional. E eu vou ficar com essa menina aqui mesmo. E que não sei o que ela me trata bem. Eu não quero saber de você. Aí passavam uns 15 dias, depois que ela já viu que eu tava realmente trabalhando. Ô, sua piranha, tem horário pra mim? Tem horário aí. Então, mesmo que elas ficassem com raiva, que elas me xingassem toda, ainda tinha cliente que voltava. Mas isso era muitos anos, né? Que eu trabalhei muitos anos. Mas eu sempre fazia isso. Eu já fui vendedora, eu já fui fazia implante de cabelo, eu já fui cabeleireira. Qual era a lógica? Sair de uma profissão dentro do salão para entrar na outra. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Já fui. Eu já fui bancária. Porque eu falava assim, aí... E eu precisava de uma desculpa para eu sair. Quando eu fui bancária, por exemplo, eu falava assim, cara, é meu sonho andar toda arrumada. Trabalhar de segunda a sexta. Era só eu fechar minha agenda e trabalhar de segunda a sexta. Não, é meu sonho, eu vou fazer isso. E aí a maior frustração para mim foi o banco, foi o último. Não, foi o penúltimo. Que eu fui pro banco, linda, maravilhosa. Trabalhava lá de segunda a sexta,
de 10 às 4. Eu era uma empresa empresa terceirizada, que era dentro do Banco do Brasil. Eu bati meta deles de abertura de conta. Eu bati meta deles de empréstimo, seguro de vida, de esses negócios de ficar, a pessoa tem que guardar dinheiro. Eu bati a meta deles de tudo. Eles me davam, se tu me ajudar a bater essa meta, eu te dou tanto. Fora da empresa, né? Eu ia lá e batia. Tudo eu ia lá e fazia pra eles. Aí começou o quê? Minha unha. Ver minha unha bonita. Toda semana eu tava de unha feita. E o banco, você tem privilégios, eles cuidam da sua saúde. Então, toda quarta-feira tinha uma massagista que ia lá para cuidar da gente, para relaxar o nosso corpo. Toda quarta-feira. Aí, o que eu fazia? O banco meio que parava, porque ia 3 profissionais, funcionários para ficar lá com ela, para ela fazer a massagem. Aí, o que eu fazia? Aproveitava esse tempo. Ia fazer unha. Tudo te levava pra unha, né? Tudo me levava pra unha. E quando não me levava, alguém queria investir em mim. Eu já recebi proposta para ir para os Estados Unidos, para ir para Portugal, para abrir salão para mim. Salão, então, nem se fala. A pessoa via minha unha e falava assim, vamos abrir o salão. Eu abro o salão, você não precisa entrar com nada, eu entro com tudo, não sei o que. Eu não vou entrar nada. É louca. Era muito. Eu recebi proposta em 2004. Não. Eu já tinha feito o meu curso. Em 2006 eu fiz o meu primeiro curso, que foi com a Pio Bela. E em 2007 eu recebi proposta para criar o gel com meu nome. 2007. Olha o que tá bombando aí hoje. Gel com nome de profissional. E eu rejeitava. Não, gel com meu nome. Sou doido. E eu sempre fazia isso. Sempre. Até que eu abri uma empresa e fali. Aí eu falei assim, não. E aí as minhas amigas todas falaram, para de querer quebrar a cara numa coisa que não é pra você. Então, essa situação de ter que ir agora, o que fazer, me faz lembrar muito o meu passado, porque eu vivi muito, só que o meu foi de verdade, né? Eu vivi, porque eu abri a mão de verdade, assim, não quero. Dava todo o material. E aí tinha que começar mesmo do zero sempre. Não, e pra eu começar, eu sempre tinha alguém que tava ali. Sempre. Tipo, vamos colocar vocês. Então, lá, salão, a gente vai mudar o salão, não quer mais essas mobílias, não sei o que, vamos mudar. Aí, Jesse, a gente tá trocando tudo, você quer? Toma. E aí, era toma, não era você paga. Era assim. Você voltar mesmo. Pra eu voltar mesmo. Tudo acontecia pra eu voltar. Não era pra eu ter desculpa, pra eu não querer. Era sempre assim. Você que gostava mesmo de quebrar a cara, né? Eu que gostava. Era a decisão da vida mesmo. Não, isso aqui não. Essa parede aqui, não. Eu prefiro essa porta aqui não. Eu prefiro pela parede mesmo. Como diz o nosso amigo Leco, é o fim da vagabunda. É o fim da vagabunda. Era desse jeito que eu fazia. E aí vocês aí você decidiu. Aí decidi, aí fiquei. De vez em quando era muito raro que o rapaz que eu fazia muito serviço pra ele, pô, Denilson, quebra um galho pra mim aí, cara. Eu falo, Luiz, dá uma olhada na tua agenda aí, que eu sei agora que você trabalha com agenda. Tem um agora serviço. Você virou unheiro. Você virou unheiro. Não me atende mais, quebra um galho pra mim aí. Tô com um serviço assim assado. Eu sei que tu consegue fazer em um dia, em tal lugar. Vê quando que dá pra você fazer. Aí eu, tá bom, vou dar uma olhada aqui. Eu ia, olhava na agenda, falava, liga, como é que tá a agenda lá? Você tem horário tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Esse dia aqui você não tem atendimento, não. Esse dia aqui não tem. Aí ligava pra ele, falava, ó, tal dia eu não tenho atendimento. Dá pra eu fazer. E pros seus amigos? Cara, meus amigos é um negócio muito legal. No começo eles não levavam fé. Só quem acreditava que eu ia fazer unha era o Luiz. Era a Hanna. A Hanna, não, dos meninos, né? Dos homens. Era o Luiz que eu falava assim, às vezes eu chegava na obra com unha, eu falei, cara, acho que eu vou sair da obra. Ele, por quê, cara? Aí eu falei, pô, tá muito fraco, às vezes tem serviço, às vezes não tem. E a minha esposa tá me ensinando a fazer unha. Aí ele, sério? Sério, pô, aqui, ó, que eu tava treinando. Eu mostrava pra ele, ele pegava assim no meu dedo.
olhava ele, cara, vai porque tu tem jeito para as coisas, tu vai conseguir fazer, pode ir. Era o único que acreditava. E aí eles, no começo, eles ficavam me zoando. Ah, vai virar um manicuro, vai fazer unha, eu vou lá pra tu fazer minha unha. Ah, que não sei o que. Aí tinha aquelas brincadeiras sem graça, né? Ah, vai virar isso, vai virar aquilo. Eu nunca dei muita importância pra isso, eu sempre tinha o meu pensamento, era uma coisa que eu queria, era algo que ia me fazer bem. Eu ia estar em casa, ia estar do lado, junto com a Hannah, que era uma coisa que eu gostava muito de ficar... Gostava, tá? Brincadeira. Que eu gosto muito de ficar junto com a Hannah. Não é um negócio assim que a gente... tem que se falar, né? Só pra tu ter ideia, depois da primeira vez que a gente ficou junto, nunca mais a gente se largou. Então, assim, a companhia é boa. Só quando a gente tá brigado, entendeu? Que eu surto, Mas quero também, desaparecer. Mas aí é normal, Aí, né? entendeu? Fora isso, a gente gosta mesmo da companhia um do outro, de surtar um com o outro. E vai. É porque o bom, então, é que antes de tudo, antes de serem profissionais, acabou que foi o que eu falei hoje no evento, né? Vocês são realmente amigos antes de tudo. Exato. Mas a gente sempre foi Até amigo mesmo antes. de antes da gente ter uma relação como marido e mulher. A gente já meio que tinha uma troca, né? Não era aquele amigo, mas eu conheci ele muito antes da gente ter se relacionado como marido e mulher. Então a gente já tinha essa troca de amizade. E aí, quando a gente se conheceu, parecia que a gente realmente já tinha sido amigos há muito tempo. Porque juntou a relação marido e mulher com a relação que a gente já tinha antes de ser um sincero com o outro. Tipo assim, de falar mesmo as coisas e tal. Então, por isso que foi... Limpo, né? Exatamente. Por isso que foi tão intenso da forma que ele tá falando, de a gente ter se juntado a primeira vez e realmente a gente nunca mais se largou. Então, calma aí que eu vou segurar na sua resposta dos seus amigos. Que aí agora eu fico interessada de como que foi o início de vocês. Deixa eu um pouquinho só lá atrás, daqui a pouco a gente volta. Tá. Como que foi? Quem vai falar? A Hannah fala. Eu falo. Então, eu conheci o Denilson através da minha irmã mais velha, que somos em 3, né? Eu sou a do meio. Aí eu conheci ele através dela, ele conheceu ela de uma obra que ele foi fazer na loja onde ela trabalhava, enfim. E aí eu conheci ele através de uma zoação, pra você ver como ele sempre me zoou, de uma zoação no Facebook. Porque eu conheci ele, tipo assim, de ela falar, né, aquela coisa toda, e aí de uma zoação no Facebook, não sei, vocês não devem nem lembrar, mas eu vou falar. Eu lembro de um Papai Noel que ficava rebolando a bunda, aquele bundão, ele tinha maior bundão. Esse Papai Noel, ele me marcou nesse vídeo pra me zoar, falando que era eu dançando. E a gente ainda não se conhecia pessoalmente, pra você ver como era perturbado. Ela, vou te achar. Eu falei, duvido que tu vai me achar em Belfort Roxo. Você é de Belfort Roxo. Belfort Roxo. Misericórdia. Duvido que tu vai... Fui buscar longe, minha filha. Meu Deus. Aí ela foi, me enganou, falou que ia fazer um almoço lá na casa dela. Vem aqui em casa pra gente almoçar junto, trocar uma ideia, que não sei o que. Vou fazer uma vaca atolada e um cheesecake. Até hoje. Não comi nem a vaca atolada nem o cheesecake. Só iludir. O cheesecake ela fez, só que tava quente e não deu pra eu comer, tive que ir embora. Ele teve que ir embora. E aí, Também você morava onde? Eu moro em Jacarepaguá, né? Sempre morou? No Rio das Pedras. Viagem, né? Uma viagem, eram quase 3 horas. Viagem. De ônibus. Só pra vocês terem noção, quem não é do Rio. É como se... daqui do Espírito Santo, por exemplo, é como se ela morasse em Vitória e ele aqui em Linhares. Exato. Olha, Mais ou menos isso. A distância era mais ou menos essa. E aí, depois desse negócio que eu marquei para ele almoçar lá em casa, que não teve almoço, né? Aí a gente foi, inclusive a minha irmã foi, né? Não era um almoço só eu e ele. Aí depois da virada do ano, porque isso foi bem no finalzinho do ano, né? Mas aí veio a correria nossa de atendimento no espaço. E aí depois da virada do ano foi que, como a gente dá aquela respirada, foi que realmente a gente meio que se olhou. Sabe quando se olha, tipo, você olha para aquele... entendi. Entendeu? E aí foi quando a gente realmente saiu para poder se conhecer melhor. Foi nisso. Mas aí foi aquela coisa, tipo assim, meio que escondido, né? Porque eu não tinha relação com ninguém antes, mas o Denilson tinha, antes da gente ficar. E aí, para não ficar aquele negócio, né?
Aí a gente preferiu ficar mais de boa para ver se realmente ia acontecer, né? Porque a gente também sabe que às vezes a gente fica com uma pessoa assim, canta por ela ali um mês, mas depois enjoa e quer ir embora. Então a gente meio que deu tempo ao tempo, mesmo ficando grudado um com o outro. Deixa eu deixar né? claro aqui pro pessoal, porque do jeito que você falou, parece que eu tinha uma outra pessoa antes de tu, entendeu? Não, Eu o tinha relacionamento Eu que acabou. tinha acabado de um relacionamento antes tempo. dela, então, tipo assim, aquela de não querer se envolver pra não se machucar. Isso. Desculpa, me expressei errado, mas era isso aí, entendeu? E aí, porque eu na época, eu morava sozinha. Então, por o trabalho dele ser próximo da onde eu moro, meio que ficou mais viável para ele ficar comigo, porque, querendo ou não, ele tinha que acordar. Se ele tinha que pegar 8 horas no trabalho, 7 horas ele conseguia chegar no trabalho. E aonde ele morava, ele tinha que acordar 4 horas da manhã. 3 horas. 3 horas do ônibus para poder conseguir. Exato. Então Aí ela era ficava, mais tranquilo. fica aqui em casa, Fica cara. aqui em casa, né? Aquela coisa, fica Fica aqui. dorme aqui, né? Você não vai gastar gasolina. Faz uma coisa. E aí, por isso que ficou desse jeito, de a gente realmente ficar grudado um com o outro, desde quando a gente realmente se relacionou como... Exatamente. Pra você ter E ideia. que também não teria problema dos dois trabalharem juntos. Porque talvez, se vocês não tivessem essa conexão tão grande, também poderia, né? Não ter dado certo. Porque quando eu conheci o Denilson, ele só entrou para a profissão 3 anos depois que a gente já estava casado. Entendeu? Então a gente já tinha esse lance de estar realmente para onde eu ia, para onde eu não ia, para onde ele ia, era sempre junto. Então quando ele entrou para a profissão, não foi nada fora do normal ele estar comigo 24 horas. Entendeu? Não era uma coisa absurda, porque a gente a pergunta que a gente sempre recebe como que vocês conseguem ficar 24 horas juntos? Porque pra gente já era uma coisa normal de a gente fazer antes de ele entrar para a profissão. Exatamente. E aí não pode falar. Pra você ver o lance da gente ter ficado junto a primeira vez, eu mandei mensagem pra ela, falei assim, ei, tá onde? Ela, tô trabalhando. Eu falei, vai almoçar não? Ela, aí, minhas crianças me deixaram quebrada, tô sem dinheiro até pra almoçar. Eu falei, pô, tô pertinho aqui de tu, cara. Eu vim aqui na obra só receber um material e daqui a pouco tô indo embora. Se quiser, a gente almoça junto. E foi aí. E foi nessa. Não foi planejado, não foi nada. A gente foi almoçar e ficamos conversando. Eu falei, então... Então, o ditado de peguei pelo estômago foi o contrário, né? Foi o contrário. Você que pegou pelo estômago. Exato. Mas eu tinha recebido os calotes. Calote não. Os que a gente falou hoje no evento. Os bolos. Só aconteceu porque os bolos eram por telefone. A gente nunca tinha marcado, nunca foi presencial, entendeu? Então, por isso que ele me deu tanto bolo. Porque da primeira vez que realmente a gente meio que trocou depois que a gente tentou marcar pelo telefone e não aconteceu, então meio que a gente já estava querendo ficar com outro. A gente marcou pelo telefone. Então, quando a gente se viu a primeira vez, depois dos bolos, pessoalmente, foi onde eu falei, ou é agora, filho, ou eu não... Ou eu não toma. Exato, entendeu? Agora tem que ser, porque senão não vai. É tanto que eu estava trabalhando no dia que ele foi almoçar comigo, a gente estava só em horário de almoço, estava trabalhando no salão. Eu fui no salão, peguei minha bolsa e falei, tchau. Na minha cabeça... Ele achou que eu não fosse largar o serviço. Na minha cabeça, essa garota não vai embora, não. Ela tá me zoando, não é possível, né? Não. Ela tá brincando com a minha cabeça, ela não vai fazer isso, Ele jogou achando que eu não fosse cair. Ele falou assim, então, eu que fui suja, né? Eu que virei pra ele e falei assim, bora? Né? Não vou falar exatamente o que eu falei, mas enfim, eu falei, bora. E ele falou, bora. Só que ele achou que eu não fosse. E aí foi onde eu falei assim, vou lá pegar minha bolsa, meu amor, tchau, porque se não for agora, ele vai me dar vários outros bolos e eu desisto. Eu falei, tá, vai lá pegar outras coisas que eu vou pagar na conta aqui, vai lá rapidinho. Eu falei, ela não vai fazer isso não. Ela vai me mandar mensagem e vai falar assim, tô com outra cliente. Eu vou sair daqui, vou passar lá no trabalho dela, ela vai falar, não dá pra ir não que eu tenho cliente, vai embora. Nessa época eu trabalhava num salão que a patroa era super de boa, não tinha cliente nenhuma marcada. E a patroa não foi. E nesse dia a patroa não tinha ido trabalhar. Tudo deu certo, igual Tudo deu certo. Tudo certo. Quando eu saí e voltava. Deu tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar errado. Desse jeito. E agora então volta. Vamos voltar lá pros amigos. Os meus amigos, eles ficaram me zoando, e falando, vai fazer unha, que não sei o que, vou aí pra tu fazer unha.
E aí eu falei, não vou dar ideia não. Meu irmão, pô, cara, tu vai largar a obra, porque eu trabalhava com meu irmão, né? A gente era meio que sócio, trabalhava com ele em tudo. Aí ele, pô, cara, tu vai largar a obra pra fazer unha, não faz isso não, vou ficar na obra que não sei o que. Eu falei, não, cara, não dá não, vou fazer unha que pra mim vai ser melhor, vou ganhar mais dinheiro e vou ficar tranquilo lá. Aí tá bom. Aí com o passar do tempo que eles viram que eu tava fazendo a unha mesmo, aí quando eu comecei a fazer, que eles começaram a ver, como é que tu faz? Não, não é você que faz não, é a Hannah que faz. Eu falei, não sou eu. Aí o outro, não, cara, é ele que faz, olha lá, você não vê o vídeo que ele posta não, é ele mesmo. Aí o menino começaram a ficar curiosa, ou seja, o preconceito deles de início, depois virou admiração. Tipo assim, despertou algo neles, tipo assim, pô, se ele faz, a gente também faz, pô. E aí, como é que é pra fazer? Meu tio, vou fazer um curso contigo, porque eu quero fazer unha também, e não sei o quê. Aí virou uma admiração. Mas eu acho que o ponto aí da zoação deles é eu não ter dado importância. Foi o seu posicionamento. É isso aí. Porque se você leva isso pro lado de, não vou porque... Vou continuar me zoando. E outra, eu nunca destratei, nem bloqueei ninguém, nem nada não. Eu, tipo assim, eu levava de boa. Não vou bloquear, ou destratar, ou ficar chateado, ou desfazer amizade e falar, cara, é meu posicionamento em relação ao que eu faço. É o que eu sempre falo, a minha profissão não define minha masculinidade, entendeu? Não tem essa aqui, porque então as mulheres que dirigem o caminhão... Se definisse antes, a Hannah estava errada de trabalhar com ele, né? É o que eu falo, cara, minha profissão não define nada não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero pra minha vida, tipo assim, se você não gosta, se você não quer, beleza, é sua opinião. Mas a minha em relação ao que eu quero fazer pra minha vida, o que eu quero pra mim, é essa aqui, eu vou fazer minhas unhas. Até porque a opinião de ninguém paga boleto, Paga boleto. Quando meus boletos chegavam lá, meus aluguéis chegavam lá e tinha que fazer as coisas, ninguém queria saber. Por favor, entendeu? me faz um pix, porque você tá aqui falando mal de mim. Exatamente. Minha conta até que é atrasada. É isso. Não rola. Esse sempre foi o nosso posicionamento. Tipo, da parte dele foi super tranquilo. De ele não ficar cabisbaixo, não ficar chateado, algo do tipo, não, nunca aconteceu isso. Era só mesmo ele receber as mensagens, né? Ele recebeu não só do irmão, mas do pai, teve uns amigos, aquela coisa toda. Ele deve ter ficado chateado, mas nem sequer demonstrou tanto isso pra gente. E era o que ele sempre falava, cara, minhas contas quem tem que pagar sou eu, então eu tenho que correr atrás no que eu tô acreditando, entendeu? Minha família que depende de mim, meus amigos não iam me ajudar em nada. Então eu tinha que Como dar vocês meu jeito. deram o primeiro passo para dar curso? Porque eu acho que hoje muitas profissionais se veem numa posição assim, de insegurança de dar curso, de iniciar, né? De ter sua primeira aluna, até porque tá iniciando, acaba pegando VIP. E aí como que vai ficar só eu e ela ali o dia inteiro, né? Eu não iniciei pegando VIP e não iniciei dando formação de iniciante. Eu só peguei, a gente iniciou com os aperfeiçoamentos, naturalidade, né, na fibra e tal, e o que a gente chama de master, que é o que a gente consegue fazer, é o máximo que a gente consegue fazer com a fibra, né, em atendimento. E aí eu só dava esses dois, acho que o quê? No início eu não comecei junto com a Hannah. Foi o quê, uns 2 anos? Não. A Hannah ficou dando curso, acho que 1 ano só, sozinha. Chegou nem a ser Não, depois que você começou o atendimento. Depois que eu comecei o atendimento, quanto tempo que você levou para dar os cursos? Cara, não deu 1 ano não. Não? Não. O negócio foi, depois que eu comecei a trabalhar com a Hannah, as coisas fizeram rápido. assim, ó. Foi, tipo porque que negócio... a renda porque assim, o meu atendimento aumentou muito e, querendo ou não, o valor que ele fazia na obra era totalmente diferente do valor que ele fazia de modelo, não era o mesmo valor que o meu. Só pra você ter ideia, eu meio que tripliquei o que eu ganhava fazendo unha. Então você tem a noção do pico que deu de valor que a gente recebia? O pico que deu, então tipo assim, as coisas aconteceram muito rápido. Aí quando você começou com o curso, eu acho que tinha uns 6 meses que eu fazia a unha, 6 a 7. Que aí a gente foi pra fazer aqueles cursos que você precisava fazer pra você saber como dar o... Eu fazia unha, né, eu ganhei centro pra profissão, só cortando, desculpa. Mas eu tinha essa insegurança. Então eu virei pra ele e falei assim, amor, eu quero fazer quero fazer formações não, né, que eu não cheguei a fazer formação de instrutor. Eu quero fazer 3 cursos para eu ter certeza de que o que as meninas estão procurando para poder aprender comigo, que era as decorações e tal,
eu vou conseguir passar para elas com propriedade, né? E aí eu fiz 3 cursos com pessoas que eu gostava, né, do trabalho e gosto. E aí eu falei assim, porque o que eu queria ver nos cursos? Como que era a dinâmica do dia, não como a forma de ensinar, porque eu sei que cada um tem o seu jeitinho, né? Mas a dinâmica, como que era o dia a dia no curso. Então eu fui fazer esses 3 cursos prestando atenção nisso, não era nem tanto na técnica. E como eu já estava junto com ela, eu já fui ligado em como que o instrutor ia dar o curso para depois eu falar, olha, faz assim, faz assado. Exato. Ele foi junto comigo para poder prestar atenção, porque eram 2 cabeças prestando atenção. Exatamente, de como que era, como que funcionava. Cérebro, então. Exatamente. E aí, desses 3 cursos, foi que eu falei assim, amor, a gente tá com medo à toa, bora abrir a turma. E aí foi onde eu falei, eu não vou dar o de iniciante, porque eu não tenho formação de instrutora. Então, eu tinha esse medo de uma pessoa que nunca pegou em nada de unha em absolutamente... Porque a linguagem é diferente. De você falar com uma pessoa que mesmo que ela não tenha tido nenhuma formação, assim como eu, né? Mas já fazer unha, e de uma pessoa que nunca fez unha na vida, né? Então, eu tinha realmente esse medo, porque tinha muitas meninas lá onde a gente morava que para poder largar o trabalho que elas estavam investindo todo o dinheiro que elas tinham naquela formação. Então, querendo ou não, a gente mexe com sonhos, né? É diferente de quando a pessoa já está na área. Então, eu fiquei por muito tempo indicando quem me procurava para formação de instrutora para uma menina que, inclusive, o Denilson chegou a fazer um curso com ela lá onde a gente morava. E aí, depois de o quê? O Denilson me auxiliava nos cursos. Ele não começou dando os cursos comigo, ele me auxiliava. Tipo assim, onde a gente tinha o local, só davam 4 alunas, né? Então, por eu estar iniciando no curso, eu falava, não, é tranquilo colocar 4, porque fica 2 para mim e 2 para você. Ele sabia a forma de eu trabalhar, e aí nos cursos, até hoje é assim, a gente dá os cursos e tal, juntos, mas aí na hora que ele olha, fala assim, nega, vem ver também. Aí meio que dá o feedback dos dois. Então, na época que eu comecei também já era dessa forma, nega, dá uma olhadinha aqui, ó. Fala, e aí eu, não, faz assim, 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 entendeu? E aí, depois do auxílio, pouco tempo depois, quando ele realmente começou a ficar com o trabalho bem, porque tem passos, né, do iniciante, para depois que ele pega um pouquinho de prática e depois que ele já está meio que no automático. Quando ele começou a ficar no automático do atendimento, foi onde a gente começou a colocar o flyer com a foto dos dois, realmente colocar ele para fazer uma parte do curso e eu fazer outra, aí até hoje. Às vezes é que eu pego e faço tudo num curso, né? Mas a maioria, assim, eu faço a construção e ele lixa. Ou ele constrói, mas a maioria sou eu que faço a construção por causa das decorações, que eu já gosto de dar. Você já gosta. Aquela parte que ela as gosta, meninas entendeu? gostam, né? Exato, porque eu já dou aquela bagunçada nas cores, nos glitter, aquelas coisas todas, e aí ele vai para a parte do lixamento, porque aí acaba que os dois faz, né? Conhece o trabalho dos dois e a gente consegue auxiliar as meninas. Auxiliar todos. Exatamente. E acaba que fica legal, mesmo quando eu não dou aula junto com a Hannah, eu consigo auxiliar tendo a mesma linguagem que ela. Exato. E se eu perder alguma coisa, porque às vezes eu estou ali auxiliando ela e tem outras coisas que eu tenho que resolver no telefone, que é justamente de alguma coisa do espaço, aí eu vou aqui resolver rapidinho, vou lá e resolvo. Se eu perder, quando eu volto para a sala de aula mesmo, que eu perdi alguma coisa, tudo que eu olho, como eu não vi como ela ensinou, aí Ele me pergunta. Nega, aqui, esse aqui, ó. E aí, tá bom? Aí ela, tá bom, pode continuar. Aí, menina, tá bom. Porque acaba sendo uma... Porque aí é como assim, ela que deu a aula, como é que você chega aqui e quer mostrar alguma coisa se você nem aqui Nem tava? viu, né? Mas Nem isso viu. pra aluna, né? Pra aluna, pra aluna, pra aluna. isso. Se ele nem viu, como é que ele vai falar? Aí se ela faz errado, de quem é a culpa? O Denilson que mandou fazer assim. Foi o Denilson aqui, hein? Ó, Entendeu? Denilson. Aí então sempre que quando vai olhar, Hannah, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada aqui. E foi assim. Nossa, muito legal. Eu vou ficar aqui também. Tem muito mais coisa, Vou né? ficar com o olho fechando aqui. Ela teve essas 3 formações, né? Que a gente fez. Para Isso. depois você começar a dar o curso. Aí quando ela iniciou, eu só ia lá, recebia as meninas com ela e saía. Aí ela ficava sozinha. Aí ia, pegava o negócio do lanche, dava uma passada lá e ficava assim nessa. Até eu ir me inserindo devagarzinho. E aí quando foi também... E quando vocês viram que assim... Estourou. Todo mundo conhece a Hannah e Denilson. Ou vocês não tiveram
esse start? Até hoje. Não tem. A gente não tem esse start, mas a gente já teve uma época que a gente dá muito curso. É. Mas a gente não tem a proporção de igual a gente chegou no evento hoje e tem, né? A menina chegar e ficar quase Aquela chorando euforia. perto da gente. A gente não tem essa... Exato. A gente teve, tipo, em 2019, 2020, mais ou menos, foi ano que a gente deu muito curso. E Não, foi antes da pandemia, né? É. Ah, sim. Não, 2019 foi quando estourou a pandemia em dezembro, não foi isso? Isso. Então foi 2018, desculpa. Não. 2019 a pandemia estourou em 2020. 2020, fevereiro de 2020. É, porque, tipo assim, como as coisas foi tudo... Como as coisas foi tudo muito rápido... Fechou no início de 2020. Isso aí. Como as coisas foi tudo muito rápido, lembra que a gente trabalhava em casa, aí quando eu comecei, no mês seguinte, a gente desceu para os primeiros passos que a gente teve. Aí, Ainda teve isso ainda. com quase um ano que a gente estava nesse espaçozinho pequeno, a gente foi para a sala que a gente é hoje. A gente não foi, a gente fechou o negócio para poder montar um novo espaço, que foi quando estourou a pandemia. Aí a gente ficou com o espaço fechado. Eu acho que foi o ano passado que a gente deu uma estourada que a gente ficou dando muito curso. Ano passado a gente foi para bastante estado da curso, bastante. Só que é muito cansativo. É muito cansativo. E como eu tenho um casal de filhos, né? Uma menina de 16 e um menino de 12, tava ficando aquele negócio assim, cara, eu não tô ficando em casa. Não tô tendo... E quando eu ficava em casa era para atendimento, né? Eu falei assim, ano que vem eu não quero viajar igual a gente está viajando esse ano. Esse ano foi muito bom, foi maravilhoso, mas ano que vem eu quero dar uma... Tanto que esse ano a gente quase não abrimos turma para outros estados. A gente está mesmo mais lá no Rio e nos atendimentos. Porque é por causa desse punk mesmo de viajar e tal. Mas essa estourada que você falou aí foi 2020, no iníciozinho de 2020. Aí, como estourou a pandemia, deu tipo aquela freada em todo mundo. Então, quando a gente deu essa estourada mesmo, foi no comecinho de 2020. Eu não consigo ver. Mas a gente não tem, tipo assim, deu essa estourada que a gente vê, mas de que? De muita procura. Tanto de atendimento quanto de curso. É meio que tipo assim, pum, é Honey Denilson. Tanto é que em qualquer Não é, tipo, a visão igual teve hoje num evento. Não é essa visão que vocês têm. Não, a gente não tem. Do pessoal que gosta da gente, a gente chegar no lugar que assim, Honey Denilson. Porque hoje... igual o Renato falou ontem mesmo. Eu fui num curso na França. Na Suíça. Não. Foi na França. Foi na França e tinha uma menina lá que ela era aluna de vocês. Falou, nossa, ela é apaixonada fã de vocês, que não sei o que, lá na França. Eu falei assim, jura? E eu fiquei, aluna online, provavelmente, né? E uma aluna nossa, que era de São Paulo, foi pra Bahia, chegou lá na Bahia, conheceu um rapaz lá dono da loja, falou que o cara era meu fã, louco por mim, e que era pra eu aparecer lá e a gente não tem. E a gente não tem essa... eu sou famoso em tal lugar, dimensão, a gente não tem essa. Porque hoje, no evento, né, eu cheguei e eu comecei a interagir com as meninas já pra pegar aquela conexão com elas ali. E aí, eu falei assim, quem vocês estão ansiosos pra ver aqui? E aí, eu confesso que me surpreendeu. Porque eles falaram Honey Denilson. Aí eu falei, sério, vocês querem ver Honey Denilson? E gritaram. As meninas ali da frente, né, gritaram, Honey Denilson. Aí eu falei, quem mais? Aí elas levantaram a mão e mais quem? Aí fui perguntando os outros. Mas não foi com a intensidade que falaram de vocês. Tanto que na hora que eu fui arrumar a mesa. A gente entrou pra arrumar que a mesa. Eu entrei pra arrumar a mesa, assim, não foi a intenção. Aí foi aquele alvoroço todo. Eu falei assim, aí quando eu realmente entrar, ninguém vai fazer esse alvoroço todo. E fizeram de novo. Mas a gente não tem, real. Gosto muito dessa conexão, adoro conhecer as meninas, principalmente as que estão sempre ali. Porque tinha várias ali hoje que participam sempre das minhas lives. O Denilson faz menos live, porque ele realmente faz bastante, não consegue no atendimento. Porque vira e mexe eu recebo notificação de live. Porque ele realmente não consegue durante o atendimento. Só, exemplo, o Denilson consegue fazer live se ele não tiver uma outra cliente após o horário. Aí ele é de boa. E se a cliente permitir, porque também tem cliente que fala, eu tenho que sair no horário. Não dá pra fazer. Entendeu?
E aí, como eu faço mais, hoje tinha muitas meninas no evento que participam muito ali das lives. Então, querendo na live, você cria muita conexão com elas. Muito mesmo. Isso que eu ia te perguntar, lembrei agora que você falou do tempo das clientes. E hoje, qual é o seu tempo em mesa? 2 horas. 2 horas. É o tempo determinado. No No meu tempo, espaço. no espaço padrão é 2 horas. Padrão é 2 horas. Tem dias que eu faço unha tão rápido que eu falo assim, pô, hoje eu bati recorde. Mas tem dias que, tipo assim, eu não tô fim de papo. 2 horas. Não, menos de 2 horas eu consigo fazer. Faço 1h30, 1h40. Mas aí depende muito da unha. Sempre vai depender, Sempre né? vai depender. Mas o padrão no espaço é 2 horas. A cliente vai pro atendimento. Qualquer profissional, que no caso é eu, Denilson e minha irmã que atende lá, né? São 2 horas por cliente. É um padrão do espaço. Tipo, o padrão nosso, né, na verdade. Tipo assim, a cliente vai e eu tenho 2 horas pra fazer sua unha. Você vem sabendo que é 2 horas. Podendo terminar antes ou depois. São essas coisas que eu falo no curso. Eu falo no curso para as meninas. Você vende a sua hora. É isso. A cliente, ela quer fazer a unha, mas você está vendendo a sua hora. Porque você tem que dar atenção para ela, além da unha dela bonita. Exato. Você vai conversar com ela, além dela querer a unha bonita. Então você está vendendo a sua hora. E aí depende de você. Quanto que é a sua hora? É porque assim, às vezes você tem que ter esse tempo, né? Porque dentro dessas 2 horas, tem cliente que chega decidida com o que quer e tem a cliente que ela vai decidir na hora com você. Então, às vezes, você tem que dar alguma ideia, bolar alguma coisa. Então, entendeu? e não é um robô, né? Não a é gente tem robô. que criar uma conexão com o cliente. Eu tenho muitas clientes que elas chegam falando da empresa, que está acontecendo várias coisas, e ela joga para fora ali porque ela sabe que é um tempo dela, entendeu? Então ela joga tudo ali para fora, abafa e fala que quer surtar, não sei o quê, e depois as 2 horas que ela tem ali com a Ela gente. sai leve, feliz, com a unha feita. Com a unha feita. Já tô bem. Exatamente. Semana passada eu peguei, foi na sexta-feira, a minha última cliente, não, minha penúltima cliente. Ela chegou pra fazer a unha. A Denise, minha unha tá muito pequenininha, não diminui não. Eu falei, tu quer alongar mais um pouquinho? Aí ela, pode alongar mais um pouquinho? Tu consegue? Normalmente a gente não faz isso no espaço, não faz. Mas ela saiu muito decepcionada da outra vez. Eu falei, tá, você quer decorar o quê? Ela, eu quero só uma unha branquinha com glitterzinho em cima. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, vou usar a técnica do molde russo do Leco. Vou fazer no molde russo que vai mais rápido. Aí peguei no molde russo, fiz rapidinho, fiz um monte de vídeo e aumentei a unha dela. E ela saiu feliz da vida. E tipo assim, era cada olhada que ela dava assim, abria cada sorriso, eu falei, já pagou. A felicidade. Isso é maravilhoso, né? Assim, ela olha assim, nossa, ficou muito bom e feliz. Aí ela, tá grande. Eu falei, tu pediu pra aumentar. Ela, não, mas só mais vai diminuir só mais um pouquinho. Mas aí consegui, eu fiquei pensando, poxa, como é que as pessoas não têm um tempo desse que ela consiga dar essa atenção pra cliente e quer, né, reduzir tanto assim. A gente trabalha por dinheiro? Acredito que todo mundo trabalha. Ninguém trabalha por amor à só arte. porque eu amo. Não Eu amo acordar cedo, eu amo pegar Mas a gente também amo tem que pegar pensar. ônibus cheio, eu amo ninguém. Exatamente. Eu amo trabalhar o domingo inteiro. A gente trabalha por dinheiro? Sim, todo mundo trabalha porque quer receber o seu dinheiro. Mas a gente também tem que pensar no cliente, né? Exatamente. Porque só pensar em dinheiro, só pensar ali no robô, né? Não criar conexão com o cliente, você não fideliza, né? Você não fideliza, não adianta. É claro que tem aquelas clientes que não gostam de bater papo, né? E aí a gente respeita, respeita, né? Aí tem as clientes robô, né? Que você Tem fica Vai aí, quietinha, até tenta, mas tu vê que não dá. então vê que não dá e tu fica na tua, Fica mas na tá tua. tudo Tem bem. cliente que chega lá na mesa, sentou, botou o fone de ouvido, deu a mão e fica aqui no celular. Faz assim, minha filha, é 1h30. De virar o celular. Né? É 1h30, Hanna. Eu penso, 1h30, Hanna. É 1h20. Pra mim é muito difícil isso, quando eu tenho cliente assim. Não, pra mim é de boa, que tipo assim, eu consigo respeitar. Eu gosto de falar. Não, a o gente cliente não fala comigo, Pior eu que a fico gente consegue fazer essa troca. A gente bagunça, né? Cliente que gosta de bagunçar, bagunça mesmo, né? Lá a gente costuma até falar que não tem ninguém normal naquele espaço, é tudo doido.
E tem as clientes, parece que até a Bia, que é a recepcionista lá do espaço, ela até junta as que gostam de ficar quietinha junto. É verdade, né? é. E as Isso que é gostam verdade. de bagunçar, parece que elas eu vêm tinha no mesmo espaço lá horário. no Rio, era assim também. É. Parece que a conexão delas Até atrai pra atrai ser no uma mesmo outra, horário. é. Exatamente. E eu gosto de bagunça também. Tem vezes até que eu tenho vontade de fazer aquela plaquinha. Sério que tu Não gosta de fala bagunça? comigo, porque se falar Jura? comigo, eu me atraso. Tu nem tem cara que gosta Nem de tem bagunçar. cara. Nossa. Nem tem cara. Nem é a cara dele. Não faz fofoca comigo, senão eu me atraso. E depois disso, como que foi, por exemplo, a Volle entrar na vida de vocês? Vou um pouco mais atrás, então. Eu sempre tive medo, né, de fechar uma parceria com qualquer marca porque eu não queria ter a exclusividade, ser exclusiva daquela determinada marca. Eu gostava de usar vários tipos de cores de gel, e aí às vezes uma cor era de uma, outra cor era de outra, então pra mim eu sou muito apegada a essas coisas, apegada a praticamente tudo do meu negócio que eu uso ali para trabalhar. Então eu sempre fui era de portas fechadas mesmo, de não querer saber de me mandarem coisa para fazer parceria. E aí a Eudicéia Neves, a gente fez o curso do Leon, aquela coisa toda, e aí surgiu de ela fazer o evento com a Volle, o primeiro evento internacional da Volle. E através da Eudicéia foi onde a gente trabalhou junto com ela nesse evento que teve da Volle com o Leon aqui em Vitória. Aí foi aonde a gente se aproximou, né? Teve o contato mesmo, tanto com o Luiz, tanto com as outras pessoas que trabalham, né, lá. E aí foi através desse dia que aí a gente trocou, né? Teve aquela conexão. E aí realmente foi que a gente viu que não era da forma que a gente achava. Que era, daquela coisa toda de exclusividade, de você não poder fazer. Ser uma parceria fechada. Exato, ser uma parceria totalmente fechada. Então foi através desse evento que a gente não estava lá, como a gente trabalhou, óbvio, para o evento, mas por conta da ceia, né, que a gente estava junto com ela, a gente fechou junto com ela. E aí foi através desse evento que a gente conheceu e aí realmente surgiu a parceria, né? Porque aí eu fui e fiquei, agora sim eu tô mais tranquila. Porque a gente sempre teve essa didática com as nossas alunas de liberdade, de a aluna perguntar sobre alguma coisa, porque a gente sabe que não existe só uma, né? A gente tem essa consciência, mas se uma aluna te perguntar, você poder dar o feedback. Então, por isso que a gente sempre teve esse lance de ficar preso, né? Mas aí foi onde surgiu a parceria. Foi o primeiro contato que a gente teve de verdade assim com o Luiz pessoalmente, para poder trocar ideia com ele. Saber entendeu? realmente como funciona, porque até então a gente tinha especulações, era o que a gente achava. Ou eu acho que a gente nunca chegou a ouvir como que era, né? Você chegou a trocar ideia alguma vez no telefone, mas nunca conseguiu fechar parceria, lembra ou não? Não, você que correu atrás para poder fechar, e aí falaram que era para fechar com aquela loja lá do Rio, porque não dava para ser diretamente com eles. Não, isso aí foi para vender produto. De parceria, tu nunca chegou a ter um contato? Porque normalmente o pessoal sempre era atrás da Hannah, nunca era atrás de mim, entendeu? Não. Aí, eu tive de outras marcas, mas como eu disse, eu sempre tive de portas fechadas. Aí quando eu fechei a parceria, né, quando a gente realmente tivemos uma conversa com o Luiz, fizemos reunião. E aí mostramos para o nosso público, aquela coisa toda foi onde foi assim, uma chuva, né? Veio, porque a gente sempre foi de portas fechadas, e aí quando a gente realmente fechou a parceria, veio uma chuva de empresas querendo. De empresas, exatamente. Mas aí a gente não, mesmo tendo a opção de que a gente era parceria aberta, a gente manteve com a parceria realmente só com eles. E aí a nossa parceria tem 1 ano. Vai fazer um ano mês que vem. Vai fazer 1 ano. Mas antes disso a gente usava a Volle. Já usava. Já usava. E você tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Vocês acham que eles te ajudaram assim no boom, no estouro? Ou não? Não. Mas fizeram diferença dentro? Sim, claro, Sim, com certeza. em sala fez de aula diferença. principalmente. Sala de aula principalmente. Em sala de aula por quê? Por conta da disponibilidade dos produtos. Porque hoje as alunas, é bem mais fácil você fechar um curso e você virar para o aluno e falar assim, eu vou disponibilizar o gel,
os preparadores, as coisas, né, que usa para construir. E você só vai levar o seu material de uso pessoal. Então, o restante, você pode ficar tranquilo que vai ter para você utilizar. Aí era onde, nessa parte, realmente teve diferença. Teve diferença. Teve. Porque Porque é diferente de quando você vira para aluno e fala assim, você tem que comprar. Entendeu? Ou então você tem que trazer seu material. Aí acaba que você está usando o gel. Ela está usando o outro, e o tempo de polimerização é diferente. A cor fica diferente. Exatamente. E às vezes você também acaba dando a oportunidade de quem não usa o produto poder conhecer, né? Ainda tem isso. Pra quem E não fora pode... que é fácil de encontrar no mercado, né? Exato. Então não é uma coisa de, porque tem a lojinha aqui perto de casa, mas Não tem o produto. não tem, nem conhece. Exato. Não tem. Exato. A Vole acaba que elas conhecem no curso de vocês e conseguem comprar facilmente. Facilmente. Então esse foi o ponto. E a questão delas ter essa comodidade, né? De não ter que se preocupar com o produto, eu acho que ajuda muito. Porque não vou precisar. eu e o Denilson, por exemplo, como alunos, a gente chegou a fazer uma formação que a gente ficou desesperado, porque eu precisava comprar um gel na época bem escuro, porque exigiram um cover, que não era esse nome, né? Mas a gente está tão acostumado a usar. Enfim, exigiram um nude bem escuro, que a gente, na época, teve que caçar para poder procurar. E não era fácil de achar. E não era fácil de achar, entendeu? Então, essa comodidade de você falar para o aluno, não, tudo que você vai usar lá... Porque vocês já viveram também. É isso aí, como alunos. Isso aí, como Entendeu? alunos. Então, vocês conseguem identificar Exato. um ponto para eles. E eu acho que essa parte da questão do aluno, quando o instrutor tem essa percepção de tipo assim, eu já passei por isso como aluno, não quero que o meu aluno passe por isso, Exato. eu acho que acaba facilitando um pouco, entendeu? Você verdade. pode passar isso pro seu aluno, não, você vem, mas não precisa se preocupar com isso aqui não. Isso aqui a gente vai resolver para você. Ele vem mais tranquilo. Assim como tem, puxando um pouquinho mais, num curso de decorações, por exemplo, às vezes você tem que utilizar 3, 4 géis. E para quem nunca trabalhou com decoração, às vezes ela só tem o básico. de capa e o de ponto. Não tem o de decoração. Então, até para ela conhecer o produto ali primeiro, para depois comprar e não comprar de olhos vendados, né? Porque como ela não trabalha com decoração, ela tem que... E loja empurra qualquer coisa. Exatamente. É um prep de um pH de outro. E às vezes chega lá no curso com gel e o gel trouxe esse aqui, aí vai mostrar, não era esse aí não. Mas você falou que era isso, eu não falei não, você comprou errado. É meio chato, né? Fica chato. Verdade. Fica. Eu gosto de fazer algumas brincadeiras com os meus convidados. Só que com vocês eu vou fazer diferente. Diga lá. Conta uma situação que vocês tiveram de cliente. Vocês vão decidir quem vai contar o quê. Uma que foi, assim, fora a sua primeira cliente que você já contou. Sim. Uma que foi, assim, super inusitada ao extremo negativo e a outra ao extremo positivo. Que foi uma coisa Eu assim... acho que a de negativo vai ser a mesma que ele pensou. Só tem... De negativo foi aquela que... Quase que a minha cliente levantou da cadeira para dar nela. Eu pensei nela mesmo. Ele vai contar isso. Não, você conta. Você conta da positivo? Eu não vou, que eu vou pensando, vai. Da positivo. Pode ser positivo, engraçada, né? Que eu acho que é mais Existem mais situações engraçadas do que mais tem um monte. pro positivo. Eu tive uma cliente que ela fazia unha comigo, só que quando eu comecei a fazer as decorações, um exemplo, eu levava muito tempo, né? Eu tava com 4 horas. Aí eu passei para 3. De 4 eu pulei para 3. Aí quando eu fui fazer decoração, o que aconteceu? 3h30, 4 horas. De novo, Voltei para os meus 4 horas, né? Aí eu comecei a fazer decoração, minhas clientes, agora faz decoração, vou querer decoração. Aí vinha com a decoração da Hannah, eu tinha que fazer. Essa cliente, ela chegou atrasada. Mais de meia hora? Mais de meia hora chegou atrasada. A gente não pega cliente com mais de meia hora atrasada. Então, como eu só fazia 3, eu não podia perder uma, que pra mim ia fazer falta. Então, eu me sujeitei, acabei pegando. Aí peguei. Só que aí ela chegou atrasada, ela fez o cálculo dela de sair com o tempo dela normal. Aí quando eu comecei a decorar a unha dela, ela recebeu uma ligação, aí começou. Lá no espaço, a minha mesa, eu fiz a besteira de colocar a cadeira giratória, que era a nossa cadeira de atendimento, para as clientes. Aí o que ela fez? Ficava assim na cadeira assim, se balançando.
e com a mão assim virada conversando. Aí eu fiz uma mão toda, decorei, aí quando eu comecei a lixar, ela começou, não, tá demorando muito, se eu soubesse que você ia demorar assim, eu não tinha feito. Eu falei, mas eu te avisei que tinha feito, que ia demorar a decoração. Eu avisei pra você, ela, não, mas tá demorando muito, lixa só essa aí, dessa outra aqui. Eu falei, não, deixa de qualquer jeito deixa aí. de qualquer jeito aí. Eu falei, não, eu vou terminar a sua unha. Você não vai sair de qualquer jeito não, você espera, eu te avisei. Aí ela começou a gesticular, falar, e essa cliente da Hannah já querendo levantar pra bater nela. Minha cliente fazendo assim, ó, eu tava fazendo, eu não consigo, né, eu sou muito expressiva, e eu já apavorada, aí eu tava tremendo fazendo a unha da minha cliente, e a minha cliente fazendo assim, não tem quando a cliente aperta pra você poder ver alguma coisa? Minha cliente apertando meu dedo pra eu fazer alguma coisa. E nesse dia a Hannah ficou sem ação. Eu falei, tenho que não. fingir que tô plena. Fingi que tava plena. Aí eu falei, não, vou terminar, que não sei o que. Terminei. Aí quando eu terminei, eu falei assim, porra, velho. Aí, tipo assim, eu fiquei de boa. Eu falei, tomara que ela não venha mais. Eu pensando comigo, né? Tomara que não venha mais. A Hannah, vou desmarcar a agenda dela todinha. Não é tomara não, ela não vai voltar mais. A gente vai demitir ela, porque ela não te tratou como profissional. Então ela não merece ser cliente. E aí eu falei assim, mesmo se ela quiser marcar, ela não vai voltar mais. Porque não ficou ruim pra mim, beleza, se só tivesse eu, que já não era legal. Mas tinha uma outra cliente, né? A recepcionista não estava nesse dia, né? Não estava. Então, você imagina se tivesse mais pessoas. A situação ficou ruim só comigo, com a minha cliente e ele. Imagina se tivesse mais pessoas. E o desespero da Hannah? Não vou, não, o nego não vai querer mais fazer unha, não. Eu pensei, porque a gente contando, parece que foi tipo super... Mas no dia foi uma situação que ficou... Foi muito ruim. Muito ruim mesmo, porque ela acho que ela só não xingou ele, porque se ela xingasse eu tinha voado em cima dela. Mas foi um negócio muito... Ela botou ele pra baixo, não xingando, mas nas atitudes que ela... Entendeu? Deixa assim mesmo, soubesse que você ia demorar assim, não tinha feito. Ela falou muita coisa, tipo assim, porque como tem muito tempo, eu não consigo lembrar de tudo. A gente lembra da cliente, lembra da situação, mas não consegue assim falar tudo. Só que ela falou. Menosprezando. Exato, só botando ele pra baixo. Só botando pra baixo. E aí eu fiquei na minha, porque eu sou estourada, né? Eu não ia conseguir ficar calada, não ia conseguir ser profissional, então eu preferi ficar quieta na minha. A minha cliente, quando ela bateu a porta, minha cliente falou... Mano, eu tava quase querendo avançar em cima dela aqui. Quase que eu ia pra cima dela. E conseguiu com que ela não voltasse? Graças a Deus ela desmarcou. Ela mesma desmarcou. Ela tentou marcar uma vez, não conseguiu. Aí tentou marcar com a Hannah, não conseguiu. Aí ela pegou e saiu fora, não voltou mais. Aí a Hannah ficou... Você vai parar de fazer unha? Fiquei o dia inteiro com ele. Falei, você não vai querer parar de fazer unha não, né? Você não vai querer parar de fazer unha. Porque foi uma situação muito chata. Eu falei, não, cara, relaxa. Eu vou constrangedora. continuar fazendo minhas unhas. Mas tu ficou chateada? Eu falei, fiquei, mas vou fazer o quê? O mundo não acabou por causa disso não, ué. Eu falei, ele não vai querer mais fazer unha não. Do jeito que essa mulher, do jeito que foi nesse dia, eu falei, acabou. Fiquei desesperada por ele. Ficou puxando meu saco o dia todinho. Fiquei puxando o saco o dia inteiro. Não, amor, tá maravilhoso. Você não vai querer parar de fazer unha, né? Mas essa, amor, né? Pra gente, essa foi a... Essa foi a pior. Foi a única que, assim, que aconteceu que realmente... a gente sempre quando alguém pergunta, é a que vem na cabeça. É a que vem. É a que marcou. Pode ter tido alguma outra, mas assim, que marcou foi essa. Que era no começo que eu tava, a gente tinha aquela insegurança ainda. Eu tava numa crescente, né? Que tipo assim, você sai de uma unha natural pra uma decorada, Hoje você pode fazer aquele meme de não me quis quando eu tava feia agora. Eu falava muito isso, sabia? Porque quando eu pensei em sair do salão onde eu trabalhava, nisso que eu falei, né? Que foi quando eu conheci o Denilson, porque eu trabalhava com manicure tradicional. Aí eu fui trabalhar realmente lá dentro onde eu morava, que era no Rio das Pedras, que é uma comunidade, uma favela, enfim, como vocês conhecerem. E aí, quando eu fui para lá, eu fui em vários salões onde a gente morava. Procurando trabalho. Procurando, né? Tá precisando de manicure, né? Enfim, falei, não tinha currículo, né? Não existia isso para manicure. E aí, todo mundo falou, não, tem vaga não. Não tem vaga não e tal. E aí eu falei assim, então o jeito vai ser trabalhar em casa. Foi onde eu trabalhei por 3 anos. O tempo, até o Denilson entrar para a profissão, eu trabalhei dentro de casa. Exatamente. Iniciei dentro do meu quarto com o Denilson,
dormindo ao lado, literalmente, a cama aqui e eu do lado, porque era onde tinha O ar-condicionado. ar-condicionado, porque onde a gente morava era extremamente quente. O Denilson morgado na cama, porque chegou da obra cansado, e eu do lado atendendo a cliente. Mas até então era só manicure. Não, já tinha. Já tinha foi gel. quando eu entrei querendo entrar de cabeça pro alongamento. Pro alongamento. Exato. O tempo que eu tenho de fibra é o tempo que eu tenho junto com o Denilson. Porque assim que entrou, Que ele já- foi aonde a gente se conheceu, entendeu? Então, fazendo fibra, tinha fibra em cima da cama, tinha fibra em cima dos travesseiros, eu tive que desfazer de roupa de cama, de tudo. Tinha fibra em tudo quanto é. Porque na Vamos te época. dormir pinicando. Porque, tipo assim, na Exato. época não tinha essa consciência de não Consciência pode cortar de muito EPI, curtinho, não tinha consciência do IPI. Então era aquela bagunça, filho. Nossa. Bota a roupa de trabalho pra lavar junto com roupa de Com casa. roupa de casa, aí o Denilson ia trabalhar e ficava todo se coçando. Eu, cara, eu tô me pinicando todo. Tu tá se pinicando de quê? O negócio é lá na sala, não tem nem aí. Eu falei, tu não bota a tua roupa pra lavar, não? Eu comecei a olhar minhas roupas, né? Eu olhava assim na luz assim, Aí tava lá os os fios fiozinhos da fibra. Aí Tem do uns quarto eu fios, fui pra eu sala, tava os fios. aí depois a gente trocou de casa, fomos pra uma que eu não precisava trabalhar no quarto, aí foi nessa que eu fiquei praticamente até o Denilson entrar. Quando o Denilson, como eu trabalhava na sala de casa, quando o Denilson entrou, praticamente a gente ficou sem sala. E a gente tem 4 crias, 2 meus e 2 dele. Quando Então, junta todo Moram, os dois moram com você? não, hoje não. Aí quando Mas no início morava. os meus 2, sim. Os do Denilson é em São Paulo, Ah, tá. né? Mas nas férias, por exemplo. O Denilson entrou em dezembro. Dezembro já era férias. Então, a sala que era para eles poderem ver televisão, por mais que eu ficasse ali no cantinho, mas eles tinham um espaço para poder assistir televisão, ficar brincando, enfim, que era loucura. E aí, quando o Denilson entrou, acabou a sala, porque botou mais uma mesa para atendimento. Então, tipo, não Esse tinha espaço aqui, televisão. ó, fechado. É. Não tinha televisão, não tinha como assistir, porque era literalmente o tamanho da sala. Então, eles ficavam praticamente o dia inteiro no quarto. Então, por isso, e quando o Denilson entrou, um mês depois, praticamente, a gente teve que sair. Aí foi onde a gente alugou uma kitnet. Era um quarto, né? Não era uma kitnet, era um quarto com Um banheiro. banheiro, para a gente conseguir colocar pelo menos as nossas 2 mesas e foi embaixo da nossa casa, né? A gente morava numa kitnet em cima, no 2º andar, e aí vagou esse quarto embaixo. Eu falei assim, agora a gente tem que descer, porque não estava dando para as crianças ficarem dentro de casa. E aí foi onde a gente, nossa, eu chorei. Eu vou pagar um aluguel de R$350, não vou ter condições. Desse jeito, não foi Você amor. achava que não ia ter condições Não de ia pagar. ter condições de pagar o quartinho Mas embaixo. Mas o quê? A mentalidade da mil dinheiro da obra Era. com os furos que ela tinha na agenda dela. Foi onde teve esse bufo dos atendimentos. Entendi. Tipo assim, a estourou Rana e Denilson. A Rana tá trabalhando com VI. Não posso falar isso não, né? Melhor não. A Rana tá trabalhando com o marido dela lá no salãozinho lá da casa dela. O Denilson tá trabalhando com a Rana. Era isso. Aí foi onde estourou. Aí foi onde estourou as pessoas conhecerem Conhecer a a gente. Foi quando as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, começaram a conhecer o trabalho dele. então realmente tudo veio De uma vez só. de uma vez. Tipo assim, parece que tudo, tipo assim, puf, estourou quando eu fui trabalhar com a Rana. Porque A Hannah as já era pessoas tinham. conhecida. As pessoas conheciam o meu trabalho, mas não era aquela coisa, tipo, quando o Denilson entrou, foi por conta da curiosidade, né? Tipo assim, nossa, Como tá trabalhando assim? num casal, Um homem? né? Entendeu? Um homem Então fazendo foi essa isso? curiosidade. Aí Exato. meio que atraiu, né? Aham. Aí, tipo assim, estourou. Do nada, a Hannah encheu minha agenda. O pessoal mandava mensagem, não tem horário não. Tem horário Não tem não? horário não. Não tem horário não. Não tem horário não. A gente trabalhava de segunda a sábado. De 9 à Aí, meia-noite, 1h da manhã. De segunda a sábado. Todo dia. Agora, pretende ter filhos? A pergunta que não Mas saiu teve. do evento hoje. Aham. Eu nunca vi um evento com tanta criança, gente. É. Sério. Eu nunca vi tanto bebezinho, cada um mais gostoso que o outro. Muito. Falar da avó, né? Eu até falei com o Luiz. Falei, Luiz, ó, você tem que montar um brinde pra esses bebês aí. Tem muito bebê aqui, cara. Ele fazer chupetinha avólia. Aí depois dele, aí, vou ter que mandar um brindezinho desse aí pra você também? Falei, não sei, né? Vai que cola. Ai, que cola. Então, quando a Denilson entrou pra profissão, foi uma brincadeira, né? De que eu ia engravidar, aham. né? Aí eu tive alguns problemas, que eu tive que trocar o anticoncepcional, e aí eu tive que pôr um que durava durante 3 anos. Então eu falei assim, então a gente vai ficar segurando esse tempo, que é bom que a gente vai se organizando.
E aí aquela coisa foi enrolando. Que organiza daqui, organiza dali. Aí começamos a trabalhar muito, não, vamos conquistar nossas coisas primeiro, depois vai ter filho. Vai Mais depois uma ter- enrolação. E aí mais uma enrolação. Não, vamos trabalhar, vamos conquistar o que a gente quer conquistar para nossa vida, para depois a gente pensar em por que querendo ou não o filho prende. E aí a gente tá, né, nessa Ainda tá vibe nesse aí. processo. Aí não, aí foi esse processo de que foi enrolando, vamos conquistar nossas coisas, daqui a pouco, não quero mais não. Ela, não Aí quero foi mais eu não. desistir, sim. Aí ela, tô pensando em ter filho. Falei, pô, nega, deixa isso pra lá. Mas aí tu agora. também desistiu igual eu desistia da profissão, né? Não, exato. Aí Era eu 880. Não quero. surtei, falei, não quero mais. Porque foi até na época de fase rebelde adolescente, né, que eu tive com a minha filha. Então, com essa rebeldia toda, eu falei, eu não quero filho, não quero nem perturbação na minha cabeça, não quero, desisto. Aí a gente até viu para o Denilson fazer vasectomia para realmente não ter mais. E aí agora já voltou novamente, meio que vira e mexe o útero coça, né? Mas a gente tá vendo ainda. Aí teve uma fase que ela ficou, ela voltou de novo com esse negócio, vou ter filho. Falei, nega, deixa isso quieto, né? Esse negócio Aí foi já ele era que não você quis- que não queria. Não, deixa isso pra lá, tá bom do jeito que tá. Não, esquece esse negócio de filho. Exato. Mas, assim, eu quero, mas tem, não sei se é por... Não é o medo igual do aluguel de R$350, não? Não. Não é sei esse se medo. vai dar certo isso. É o... Não sei se é questão de paciência, não sei será se eu vou conseguir, sabe? É esse medo, Eu não tenho esse medo, eu acho que pra gente como casal seria bom a gente ter um filho nosso. É um pensamento que eu tenho. Seria bom a gente ter um filho nosso, porque a gente tem os filhos que a gente tem hoje, a gente teve muito cedo e não foi nenhum planejado. Eu fui pai com 19 anos. Eu fui mãe com 14. Entendeu? Foi tudo muito cedo. Então, assim, eu particularmente não aproveitei aquela parada de, tá grávida, aproveitar o Foi garoto, desespero, gravidez. Tipo assim, é um desespero. Eu vou fazer o que com uma criança com 19 anos? Mal trabalho. É a mesma coisa dela. Com 14 anos tem um filho, e aí, desespero. Aí depois vem um outro que não é planejado também, entendeu? E aí fica naquela. E eu acho que com a cabeça que a gente tem hoje, Seria tudo diferente. seria bem diferente, entendeu? Mas aí, vamos ver o que Deus quer. Quem sabe, Eu também engravidei com 14. né? Eu tive com 14. Não, eu engravidei com 14, tive com 15. Hoje ele tem 22. A minha tem 16. Burro velho. Tô velha, já apareceu cabelo Não, branco ele. essa semana no meu cabelo. Ele que tá, burro velho, eu não. Ai, meu Deus. Meu pai fala pra mim até hoje que ele tem 27 anos. Eu falo assim, mas não tá muito certo essa E o meu que Não tem, tá batendo. e o meu que Conta. tem 24? 24 aí. Eles têm um de 24. E mora em irmão São do Paulo. tamanho do Leco. São Paulo. Da altura do Leco. É mais Eu acho que o Rafa é mais alto que ele. O que é por essa aí. dúvida? Mas ele é bem alto. Bem né? alto. Bem alto. É isso. Super emocionante. Quem sabe ano que vem, num evento, né? Eu vou e Tá. igual o Leco e Denilson se juntaram para poder fazer o meu pedido de casamento. Aí você- Aí eu vou e Isso A gente não faço. faz um chá revelação no e evento. faz no evento. Aí você já foi longe. Pensa. Só anunciar mesmo, tá bom? Só anunciar, Não, tá ótimo. Tá bom já. Vamos para aquela hora que a Jess precisa anunciar, né? Então vamos. Como vocês sabem, esses episódios estão sendo patrocinados pela Volia Cosméticos e pela loja Linea, que é uma loja, gente, especializada em produto e em móveis de salão. Então você que tem o sonho de ter aquela cadeira confortável, que não dói a sua coluna, que ela regula tanto na altura como para frente, para trás, N opções. Tanto para sua cliente, entra lá no Instagram, que é Linea Móveis para Salão, e já manda um direct para eles e fala: eu vi no podcast da Jessie que você vai ganhar desconto. Olha que legal. Isso mesmo. Então já corre lá, já segue eles para já receber as promoções, porque sempre tem promoções no mês. Então também já fica ligado nisso, porque são móveis de excelente qualidade. E voltando, você não contou a parte engraçada. A ou- parte engraçada foi. Eu não lembro muito se teve alguma. Quando o Denilson já estava comigo, mas eu tive uma que a gente fala até hoje lá no espaço, que foi de uma
cliente minha que ela chegou lá no espaço de boa, lá em casa, né? Não era no espaço, para eu fazer o atendimento dela. E quando eu comecei a fazer a remoção do produto, ela começou a passar mal. Começou a passar mal, e eu fiquei realmente preocupada porque ela começou a ficar pálida. Aí eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai ter um troço aqui na minha cadeira. E aí ela falou assim, não, tô de boa. E peguei água, aquela coisa toda, e ela passando mal, Aí ainda consegui terminar de fazer a unha dela. E ela foi embora. Beleza, não teve nem nada engraçado. Quando foi no mês seguinte, aí ela falou assim, Hannah, sabe o que ela quer? Aquela cena toda na sua cadeira? Tô grávida. Caraca! Descobriu que estava grávida naquele dia, porque ela passou tão mal e depois foi embora. E continuou, mas a gente riu tanto. Eu falei assim, mulher, tu tava passando mal naquele jeito, eu achando que tu ia bater as botas, eu me tremendo fazendo a tua unha, aí a baby aí. Não, e com um é o fim da gravidez e com você é o início. Exato, exato. Não, e a cadeira do Denilson é muito fértil, os clientes dele viram e mexem. Então senta lá. Eu não. É tanto que ele, quando for fazer minha unha na minha cadeira, você é louco. Teve uma outra também que foi engraçada, que foi a cliente, que o Jorge esquentou no dedo dela, ela de vez de tirar a mão da cabine e ficar com a mão quietinha, ela te mordeu. Sim, essa foi hilária, Nani. Ela, na época, a gente não tinha esse lance de tirar pra não, né? A gente não conhecia isso, né? Não tinha ainda esse processo. Então, quando eu botava, e aí, como eu não pedia pra tirar, pra não doer, quando começou a esquentar o gel, ela mordeu a minha mão. Ela segurou e eu não consegui tirar, que ela mordeu, literalmente, a minha unha. Aí, depois que quando eu já sabia do lance dela de querer morder, quando eu ia botar a mão dela, você não vai me morder. Vai pra lá. Pode ficar de boa. E ela era tão louca que, tipo, como ela não, eu peguei a manha dela de ela não me morder, que tava doendo, ela levantava da cadeira e saía correndo por dentro do espaço. Ela não era? Ela saía correndo. Quando parava de esquentar, aí ela voltava e sentava de novo. Eu, cara, que louco, eu tenho que botar a presilha. Deixa eu fazer meu trabalho. Exato. Essa realmente, eu não lembrava dessa. Essa foi doideira, essa daí. Se vocês estivessem num mundo onde só existe profissionais de unha, tipo hoje no evento, aquele evento ali, aquela sala só com profissionais de unha. Só que diferente a mensagem de vocês vai passar em tudo que é lugar. Na televisão, no rádio, na internet, no Spotify, em tudo que é um meio de comunicação. Todos os meios de comunicação vai passar a mensagem de vocês. E todos os profissionais vão ouvir. 8 milhões de profissionais estão ali para ouvir Hannah e Denilson. O que vocês falariam para essas pessoas? Nossa, eu sou péssima pra falar isso. Cara, tem coisas que a gente sempre fala, né? Vamos pegar nossas alunas que a gente sempre fala para elas. Aqui, ó. Que a gente sempre fala, primeiro, Olha pra câmera. tô olhando, não brincar. Não brincar com o sonho das pessoas. Não brinque com o sonho das pessoas. Tem muita gente que tem sonho, assim como a gente teve nosso sonho de ter nosso espaço, de ser reconhecido. Então, não brincar com o sonho das pessoas, eu acho que não é uma coisa que é legal. Eu daria essa mensagem de não brincar com o sonho das pessoas, respeitar os sonhos, se dedicar no que você vai fazer. E outra coisa, como eu falei no evento hoje, né? Não desista. Acredite no seu sonho, acredite em você, acredite no seu potencial e confia que vai dar certo. Exato. Confie que vai dar certo. Confie no seu processo. É isso. Isso é muito importante, né? Confiar no processo. Eu não sou muito boa é igual quando a gente vai, né, palestrar, eu sou meia travada com essas coisas mesmo. É meu, né? É mais fácil o Denilson falar de mim do que eu mesmo falar de mim, sabe? Mas é exatamente isso. Não Confiar desistir. no seu processo, não desistir. Hoje pode não ficar boa, mas amanhã você pode sentar e tentar novamente, que é com o processo. É igual o processo de formiguinha, é um pouquinho a cada dia que você realmente vai conseguir. Você pode ter certeza disso. Vocês têm agenda de curso aberta? Só no Rio? Tá para alguns lugares? Como que tá a agenda de vocês? Então, Para evento? Vocês vão para algum lugar?
A gente está com um curso aqui para Linhares, que eu abri agora, né, no evento, em julho, final de julho. Em agosto, a gente vai para São Paulo, de curso. E temos cursos presenciais no Rio, que todo mês tem. Isso é certo. Todo mês a gente abre a turma, né? Mas às vezes a gente precisa passar para frente e tal. Mas sempre a gente tenta abrir. E evento... Você só tem um. Tenho em novembro. E eu tenho um agora em dia 10 de julho. Mas vocês ficam separados em eventos, não? Sim, tem exemplo. Esse evento que o Denilson faz é um evento que só vai palestrar homens. Então né? ela tá de fora. Então, Aí ela eu tá tô de fora, exato. Só que Aí, ela vai comigo porque é uma exigência minha que ela vai junto comigo. com presença VIP. Como presença VIP. E esse outro que eu vou, a moça que está organizando, ela pegou todas as pessoas que... Na época que ela fez curso comigo, o Denilson não estava dando curso comigo, né? O Denilson só me auxiliava. Então, ela pegou algumas profissionais que ela deu o curso, que ela fez o curso, quer dizer... E aí, ela tá montando esse time, mas o Denilson vai comigo como... A mesma coisa, exigência. Exigência, exato. Para os dois estarem juntos. Aí ele vai como presença VIP. Tipo assim, quero levar um para palestrar, mas e o outro? O outro vai como presença Tem que ir VIP. junto. Tem que ir junto. Tem que ir junto. Não tem a opção de De eu não ir ir. sozinha, sem ele, tipo, ele estando em casa. Eu acho que eu nem conseguiria, né? Porque é a tampa e a panela. Entendeu? Igual teve um evento que a moça queria me levar e não queria levar ela. Eu falei, não, então não dá não, Aí não vamos dá. deixar pra próxima. Muito legal. Até quando é evento fora. Aí a gente tenta dar... como é que se diz? Se for só para um palestrar, a gente tenta dar um jeito de que vá os dois. Porque a gente sabe que presença VIP para ir para um outro estado é mais difícil, porque né, tem a passagem, aquela coisa toda. Então a gente tenta entrar em um acordo com a pessoa que entrou em contato com a gente para poder ir para os dois irem juntos. Muito legal. As redes sociais de vocês? Hanna Oliveira, underline no final, e Denilson Barbosa, underline. Exato. É Denilson com 2 I. Tem um perfil que é Hanna e Denilson junto, só que esse perfil é de curso. E aí lá a gente não aceita ninguém. Porque é tá. só para Porque é só pra determinados aluno. alunos, Só exato. para aluno. Então, se quiser seguir, é Denilson Barbosa, underline, com 2 I. E o seu? Meu, Hanna Oliveira, com 2 I, @ no final. Então tá aí. Já corre lá, já começa a seguir, acompanha tudo. Porque Hanna, então, é a rainha das lives. É amiga do Leco, gente. Então ela ama live. Agora, não deixe de seguir lá no meu Instagram, Jessie Chaves Unhas. Aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre estar recebendo notificação. Porque quando você se inscreve no canal, curte o vídeo, o Instagram entende, o YouTube entende que você gostou daquele conteúdo. Então o que ele vai fazer? Vai sempre estar te indicando esse tipo de conteúdo. Então ativa o sininho e você vai estar sempre ligada em todos os vídeos daqui. Um beijo e até a próxima!